Bem-vindos ao The Debate. O Corinthians, ele inicia a temporada de 2026 numa encruzilhada. De um lado, o alívio. O clube finalmente se livrou daquela proibição de transferências da FIFA e já se movimenta agressivamente no mercado. Já entrou na disputa pelo meio-campista Alan e está sondando o lateral Gabriel Fontes. Do outro lado, a dura realidade. Uma crise financeira severa, com uma dívida de 2,7 bilhões de reais e pendências com 7 clubes por contratações feitas ainda na gestão de 2024. Isso nos leva à questão central de hoje. A estratégia da nova diretoria de buscar reforços enquanto tenta renegociar dívidas antigas representa um plano audacioso e necessário para a reconstrução? Ou é uma aposta perigosa que ignora a frágil realidade financeira do clube? Eu vou defender que se trata de um investimento estratégico, bem calculado e francamente inevitável. E eu vou argumentar que, apesar da mudança de nomes na diretoria, essa é uma continuação perigosa do exato padrão de má gestão que afundou o clube nessa crise. É, assim, uma tentativa de resolver um problema repetindo o erro que o criou. Veja bem, a estratégia atual é puro pragmatismo. É essencial para a competitividade. No futebol moderno, o investimento no elenco não é um luxo, sabe? É o principal motor para gerar receita. Bons resultados trazem prêmios milionários, aumentam bilheteria, valorizam patrocínios. A nova diretoria, liderada pelo Osmar Stabile, está ciente disso, mas também demonstra responsabilidade. O foco não é em compras vultosas, mas em contratações de baixo custo imediato, como a busca por empréstimos, no caso do Alan, e a sondagem pelo Fuentes. É uma forma inteligente de qualificar o time sem comprometer o caixa de imediato. E, ao mesmo tempo, essa gestão está lidando com o entulho do passado. Ela quitou mais de 80 milhões de reais em dívidas urgentes referentes ao Matias Rojas e ao Félix Torres, para encerrar o transfer ban. E agora está buscando ativamente os credores da gestão anterior, do Augusto Melo, para renegociar as pendências de jogadores como Rodrigo Garro, Kaká, Maicon. Essa abordagem dupla, fortalecer o presente de forma calculada enquanto se limpa o passado, é o único caminho realista para a recuperação do Corinthians. Eu entendo a lógica de que o futebol gera dinheiro, mas a sua premissa parte de um otimismo que a realidade financeira do Corinthians simplesmente não permite. A busca por novos jogadores agora é uma imprudência. A prioridade absoluta e negociável deveria ser a estabilização das contas, não a expansão dos custos. Uma dívida de 2,7 bilhões de reais não é um detalhe, é uma ameaça existencial. O clube ainda tem pendências com 7 clubes diferentes. E não são dívidas pequenas, esquecidas. 3 desses casos, as dívidas com Thalers, Philadelphia Union e Shakhtar Donetsk, já foram perdidos na FIFA e estão escalando para a Corte Arbitral do Esporte. Isso significa mais custos jurídicos, multas potenciais. Nesse cenário, entrar numa disputa de mercado por um jogador como o Alan, mesmo que seja apenas por empréstimo, isso aumenta a folha salarial e envia uma mensagem péssima aos credores. E não podemos ser ingênuos. O precedente do empréstimo do Maicon, cujo valor não foi pago ao Shakhtar e virou um desses processos, prova que até esse modelo de negócio é arriscado para um clube com o histórico do Corinthians. A retórica de transparência e seriedade da nova gestão, ela soa vazia quando a primeira atitude após sair de uma punição é assumir novos compromissos financeiros. Quiata. E não pode esperar a saúde financeira ideal. A busca por empréstimos é a solução mais inteligente para este cenário. A saída do Maicon deixou uma lacuna técnica evidente no meio-campo. Não é um capricho, é uma necessidade para o time funcionar. O interesse no Alan atende a esse buraco no elenco. E o contexto competitivo é urgente. O Corinthians estreia no Paulistão com desfalques importantes já confirmados. Memphis Depay e Raniel estão em processo de reequilíbrio muscular e o Rodrigo Garro, que é uma peça-chave, acabou de passar por uma cirurgia no punho. Sem peças de reposição, qual é a perspectiva? Um início de temporada desastroso, eliminações precoces e o aprofundamento da crise de confiança. Contratar não é luxo, é medida de contenção de danos. Com todo respeito, mas essa premissa de que a única solução está no mercado externo não se sustenta. O custo de um empréstimo não é zero. Nunca é.
Envolve salários, que no caso de um jogador vindo de um rival, com alto poder de investimento como o Flamengo, certamente não serão baixos, muitas vezes envolvem também taxas de cessão. A solução de custo realmente zero está dentro de casa, a base. A lista B do Paulistão, aquela lista de atletas formados no clube, ela existe exatamente para isso. Nomes como Breno Bidon, Guinegão, estão lá prontos para serem testados. Por que não apostar neles num momento de crise? Seria uma mensagem de austeridade e de valorização do que o clube produz. Porque a pressão no Corinthians é diferente. Lançar garotos da base numa fogueira com um time desestruturado e a obrigação de vencer imediatamente pode ser um tiro no pé. Pode queimar talentos promissores e ainda assim não trazer os resultados que o clube precisa. Um jogador experiente como o Alan, que vem de 33 jogos pelo Flamengo no ano anterior, oferece um rendimento mais previsível. É uma aposta de menor risco técnico, entende? Mesmo que envolva um custo financeiro. E o que você me diz do risco financeiro e de credibilidade? A diretoria diz que vai procurar os credores para parcelar os valores devidos com uma taxa reduzida de juros. Como você acha que um dirigente do Talheres lá na Argentina ou do Shakhtar na Ucrânia reage ao ver essa notícia? O devedor que alega não ter dinheiro para pagar uma dívida antiga está ao mesmo tempo na primeira página dos jornais disputando a contratação de um jogador. Isso mina completamente qualquer poder de barganha. A resposta do credor vai ser óbvia. Se vocês têm dinheiro para o salário do Alan, tem dinheiro para me pagar o que devem, e à vista. Essa estratégia não é inteligente, ela é autodestrutiva na mesa de negociação. Olha, eu vejo por um outro ângulo. A ação no mercado, combinada com o pagamento das dívidas do Transferban, é o que dá credibilidade à nova gestão. A mensagem não é não temos dinheiro, mas sim estamos nos reestruturando e o futebol continua sendo nossa prioridade. Ao quitar os 80 milhões que travaram o clube e, mais importante, ao procurar proativamente os credores dos 7 jogadores de 2024, a diretoria do Osmar Stabile e do Marcelo Paz está construindo uma imagem de responsabilidade. Eles não estão esperando a notificação da FIFA chegar. Estão indo até os credores para dizer: nós reconhecemos a dívida da gestão passada e queremos resolver. Esse gesto de boa-fé é o que pode, sim, abrir portas para renegociar os débitos e melhores condições. É uma ruptura clara com a gestão anterior, que empurrava os problemas com a barriga. Mas essa ruptura é mais retórica do que prática, você não acha? Pagar dívidas urgentes sobre a ameaça iminente de uma punição da FIFA não é uma virtude, é uma obrigação mínima para qualquer clube que queira competir. O clube ficou meses paralisado, sem poder contratar. A quitação foi uma medida reativa, desesperada, não um planejamento proativo. O verdadeiro teste de uma nova mentalidade, de uma ruptura real, seria um choque de gestão, um período de austeridade fiscal clara, com foco total em sanar as contas. Em vez disso, no exato dia em que a janela se abre, o clube volta ao comportamento padrão, ir ao mercado. Isso não sinaliza uma nova era, sinaliza que o ciclo vicioso de gastar primeiro e negociar depois pode, perigosamente, se repetir. Mas qual seria a alternativa? Uma austeridade radical que condena o time à mediocridade por anos? Isso não é sustentável para um clube do tamanho do Corinthians. Você está subestimando o impacto financeiro do fracasso esportivo. Um time fraco acarreta prejuízos diretos e imediatos. Ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, por exemplo, significa deixar de ganhar dezenas de milhões de reais. Resultados ruins afastam o torcedor do estádio, derrubando a receita de bilheteria, que é vital. A marca do clube se desvaloriza, dificultando patrocínios. O risco financeiro de não investir na equipe é, paradoxalmente, muito maior a longo prazo. Reforçar o time é um investimento calculado para evitar um colapso esportivo que, inevitavelmente, agravaria a crise financeira. Mas vamos ser honestos, essa ideia de que uma ou duas contratações pontuais vão magicamente garantir sucesso esportivo é uma aposta, não uma estratégia. E o Corinthians não pode mais se dar ao luxo de apostar. O futebol é imprevisível. Já vimos inúmeros exemplos de times caros que fracassaram retumbantemente. O risco real, imediato e tangível é outro. Uma nova punição da FIFA caso essas renegociações das dívidas antigas fracassem. O clube já tem processos na Corte Arbitral do Esporte, a última instância. Imagina o cenário. O clube contrata o Alan por empréstimo.
Assume o compromisso com os salários dele, aumenta a folha e daqui a 3 meses o CAS dá uma decisão final desfavorável no caso do Taleres. O resultado? O clube sofre um novo transfer ban, talvez até mais severo, e aí teremos um jogador a mais no elenco, um salário caro a mais para pagar e a mesma incapacidade de se reforçar do futuro. A sustentabilidade precisa vir antes da ambição. Então, pela sua lógica, o clube deveria simplesmente aceitar um papel de coadjuvante com um time barato e de baixo potencial até que a dívida de quase 3 bilhões seja resolvida. Isso levaria décadas. Durante esse tempo, o abismo para os rivais só aumentaria, tornando a recuperação cada vez mais difícil. A gestão atual tenta justamente equilibrar os pratos, atacar as dívidas com seriedade como nunca foi feito, mas sem abrir mão de ter uma equipe minimamente competitiva que mantenha o clube relevante e capaz de gerar as receitas que, no fim das contas, são a única coisa que vai pagar essa dívida. É uma caminhada na corda bamba, mas é a única caminhada possível. Pois é, mas a questão não é se o Corinthians deve escolher entre o campo e as finanças, é se a diretoria atual tem a coragem de admitir que, nesse momento, não há escolha. A sobrevivência financeira é o único resultado esportivo que importa. A tal criatividade financeira mencionada pela diretoria para lidar com a dívida, isso soa como um eufemismo perigoso para mais rolagens de dívidas, mais empréstimos, ou seja, postergar o problema. Uma gestão verdadeiramente nova teria a coragem de comunicar isso à torcida, de pedir paciência e de construir um projeto de longo prazo baseado na realidade, não em apostas de curto prazo. Para concluir meu ponto, o Corinthians adota a única estratégia viável. É uma abordagem equilibrada, necessária, que reconhece os erros do passado e trabalha ativamente para corrigi-los, como demonstrou ao quitar as dívidas do BAN e ao procurar os credores. Ao mesmo tempo, faz investimentos pontuais e de baixo risco, como empréstimos, para manter a vitalidade esportiva do clube. Essa vitalidade não é um luxo, é a base da sua existência e um motor indispensável para sua recuperação financeira. Negligenciar o time agora seria condená-lo a um ciclo de derrotas que tornaria a recuperação financeira uma fantasia. E eu finalizo reafirmando minha posição. Apesar da mudança de discurso, as ações do clube no mercado são um eco preocupante de práticas passadas que levaram à situação atual. A prioridade deveria ser única e exclusivamente a saúde financeira, com um plano de austeridade claro. A estratégia de assumir novos compromissos, por menores que pareçam, representa um risco injustificável que pode comprometer a estabilidade do clube a longo prazo. É como tentar reformar a fachada de uma casa cujas fundações estão ruindo. A mensagem para o mercado, para os credores e para a própria torcida é confusa e perigosamente otimista. Fica claro que o dilema do Corinthians expõe a tensão fundamental que define o futebol brasileiro hoje: a pressão por resultados imediatos em campo contra a urgência da responsabilidade fiscal para garantir o futuro. Exato. E as fontes indicam um caminho complexo e cheio de armadilhas pela frente. A eficácia dessa estratégia de dupla abordagem, de atacar o mercado e as dívidas ao mesmo tempo, permanece uma questão totalmente em aberto. O sucesso ou o fracasso dessa aposta, sem dúvida, vai definir a próxima década do clube.